querida irmã, querido amigo, querida amiga. Chegamos a mais um tutorial do Alimento Diário. Estamos na série Palavra, Vida e Edificação, Evangelho de João. Estamos no livro 1 dessa série e o título do livro 1 é Não Desperdice Seu Tempo. O autor é o irmão Pedro Dong. E hoje chegamos à semana 4. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O versículo de referência é João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Antes de tocar no assunto, no conteúdo da semana, eu gostaria de chamar a sua atenção para o prefácio do Alimento Diário. Esse prefácio ele foi atualizado de acordo com a palavra que o Senhor tem dado a nós por meio do seu servo. Então nós fizemos uma atualização nesse prefácio. E por que eu quero ler com você? Porque o prefácio ele nos ajuda a extrair o máximo de riquezas da palavra. Então o prefácio do Alimento Diário é de extrema importância. Eu creio que você vai ter o contato com ele agora a primeira vez, apesar de você ter o livro aí, mas poucas pessoas leem o prefácio. O prefácio diz assim, olha, mais do que um simples devocional, o Alimento Diário é um guia espiritual que o acompanhará diariamente em sua jornada de fé, nutrindo sua alma e iluminando seu caminho. Este livro oferece para cada dia uma porção da revelação da Palavra de Deus, com o propósito de renovar, avivar e firmar sua mente, tornando-a frutífera por meio da imersão na palavra profética. Em cada página, você encontrará palavras de vida e edificação, que conectarão sua vida e seu viver com a realidade do reino dos céus, não importando em que estágio você se encontre em sua jornada de fé. Ao longo das páginas deste volume, você descobrirá os verdadeiros tesouros da palavra profética, destrancados e dispensados a nós, a igreja, o corpo de Cristo. O Alimento Diário é mais do que um livro, é uma palavra que nos governa e nos permite andar nos caminhos do Senhor a cada dia. Esperamos que você encontre nessas páginas a inspiração e a conexão espiritual que você procura e que as mensagens proféticas aqui contidas lhe sejam uma fonte constante de amor, luz, direção e encorajamento. Que o Alimento Diário seja uma bênção para você e uma ferramenta para a sua imersão diária na palavra profética. Essa palavra vai dar um sabor especial à sua vida em todos os sentidos. E no finalzinho aqui dessa página inicial, nós temos aquele famoso assim que se levantar. Antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Ao fazê-lo, jogue fora todos os temores, medos, tristezas e pecados e receba o Senhor Jesus como vida, alegria, paz e encorajamento. Invoque, ó Senhor Jesus, várias vezes durante todo o dia. Não é precioso? E logo em seguida nós temos uma orientação. Aqui é imersão na palavra profética. No livro do profeta Jeremias, lemos: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Jeremias capítulo 15, versículo 16, na versão King James atualizada. E aqui nós temos uma recomendação para desfrute individual, a cada dia. Número 1, comece a imersão exercitando o Espírito, invocando o nome do Senhor, orando, falando, cantando, louvando e proclamando gritos de guerra. Efésios capítulo 5, versículo 18, Isaías 42, 13. Então isso aqui é tremendo. Se você fizer isso, vai ter outro sabor a sua leitura do Alimento Diário e de algum livro espiritual que você esteja lendo. 2, transcreva cada ponto da porção de cada dia, falando enquanto escreve. 3,
De cada ponto, destaque as palavras-chave e se alimente de cada frase, falando, repetindo, enfatizando e proclamando cada palavra como se estivesse mastigando. Olha que coisa maravilhosa. Baseado na revelação que você ganhar de cada frase, escreva seu ponto-chave. Tá vendo? Você vai ver as palavras-chave, vai escrever seu ponto-chave cada dia. Número 5, transforme em oração cada ponto-chave e compartilhe com alguém o que Deus revelou a você. Número 6, resuma em forma de frase simples, verso, oração, cântico ou grito de guerra a porção que mais tocou o seu coração. Número 7, tudo isso encherá você do Espírito e tornará sua mente frutífera para receber a luz, a vida e a direção da palavra profética e aplicá-la em seu viver diário. Comer e digerir a palavra todo dia para ter gozo e alegria. Isso aqui é uma frase final aí depois dessa recomendação, dessa sugestão. Agora, para desfrute coletivo a cada dia. A nossa sugestão é, número 1, o alimento diário é um excelente instrumento para que pequenos grupos familiares se reúnam a fim de juntos extrair as riquezas que há na palavra. Nós os chamamos de grupos familiares por terem um caráter informal e de cuidado mútuo entre seus participantes. Número 2, o grupo familiar pode ser formado por parentes, vizinhos ou amigos que morem perto de você, ou por seus colegas de faculdade, escola ou trabalho, né? Leiam, número 3, leiam as passagens sugeridas para cada dia. Leiam com oração o versículo proposto. Número 4, compartilhem o ponto-chave de cada um e procurem aplicar essa palavra à vida cotidiana. Percebe que nós estamos preocupados em levar a palavra, não apenas um livro, colocar na sua mão um livro para você ler como qualquer leitura, mas queremos que você se encha da vida de Deus, seja tocado no seu espírito e ganhe a realidade da palavra. Tornem a palavra de Deus prática na vida de vocês. Dessa maneira, todos participarão ativamente e serão edificados mutuamente. Número 5, procurem encher-se do Espírito, falando entre vocês com ênfase, repetição, gritos de guerra e oração em cima da palavra que desfrutaram. Assim todos serão supridos e desejarão cada vez mais cooperar com Deus, cumprindo sua vontade. Pregando o Evangelho do Reino, praticando o posso orar por você e divulgando a palavra às pessoas em todo lugar. Assim vamos apressar a volta do Senhor. Olha, você é suprido, você é enchido da palavra como espírito e vida, e isso aí faz você se tornar uma pessoa ativa, produtiva. Você vai querer levar essa palavra a outras pessoas. Número 6, convidem pessoas para as reuniões da igreja, praticando o vem e vê, para que também sejam supridas pelo Espírito e vida que há na palavra. Número 7, procurem incluir nos grupos pessoas de todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas mais maduras. Todos podem participar, alegrar-se, falar, funcionar, cantar, proclamar palavras e frases que mais tocaram seu coração, porque afinal a igreja é a realidade do corpo de Cristo na terra e somos membros uns dos outros. Cada membro deve exercer sua função no corpo. Não é rico isso? E também, durante cada dia da semana, nós mudamos um pouquinho ali no final. Depois da leitura diária, nós colocamos assim: escreva a frase que mais tocou o seu coração. E em seguida, destaque os pontos-chave dessa frase. E em seguida, ore de acordo com o conteúdo destacado acima. E cada segunda-feira, a segunda-feira de cada semana, você vai ter também uma leitura de apoio para ajudar você a se aprofundar mais na palavra. Eu queria ler para você isso, agora vamos entrar no conteúdo dessa semana. Então, o conteúdo da semana, nós vimos ali logo no início, né, o tema da semana é a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E o autor nos ajudou a ver também nesta semana que os escritos de João, não apenas o Evangelho de João, mas os escritos de João, que tem o seu Evangelho, que conclui todos os evangelhos, tem as suas epístolas, que conclui todas as epístolas do Novo Testamento, todas as cartas, né? Então, as epístolas são concluídas pelos escritos de João, primeira, segunda e terceira carta de João.
e Apocalipse, que é um livro que conclui toda a Bíblia. Então, esses escritos de João, eles são muito preciosos. E o propósito dos escritos de João é nos tirar da esfera terrena e nos levar para a esfera celestial. Então, quando você lê os escritos de João, os evangelhos, as epístolas e o Apocalipse, você vê que o Senhor, por meio do Espírito, usando o apóstolo, quer levar você para outra dimensão, para outra esfera. Para quê? Para que você não veja as coisas a partir do ponto de vista terreno, como todo mundo vê, mas ele quer que você veja as coisas de um outro prisma, de um outro ponto de vista, olhando de cima. Então, por isso, em Apocalipse, capítulo 4, logo no iniciozinho ali diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é esse termo, essa expressão, sobe para aqui. O Senhor quer tirar você da terra, quer levar você para as regiões celestiais, quer levar você para um ambiente espiritual, para você discernir as coisas de Deus, conhecer a vontade de Deus, tocar na vontade de Deus. E aqui disse: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Há um trono. Não, a palavra de Deus que você está recebendo, que o Espírito está trazendo a você por meio dos escritos de João, é uma palavra que vem do trono. Há um trono e tem alguém sentado nesse trono. Então a palavra de Deus, ela vem com autoridade, ela também traz uma voz de comando. Ela não é uma palavra qualquer, para você ouvir Deus conversando com você, de qualquer forma, sem propósito, mas é um comando. Há um trono, e no trono alguém sentado. E uma coisa importante também, que já foi falado nas semanas anteriores, é que os evangelhos, se você olhar lá o livro de Ezequiel, capítulo 1, você vai ver aqueles 4 seres viventes. E ali você vai ver que tem aqueles 4 aspectos, né, do rosto daquela criatura, que um tem um aspecto de homem, o outro o aspecto de leão, o outro aspecto de boi e o outro aspecto de águia. Então, cada rosto daquele representa um aspecto do Senhor Jesus, da experiência do Senhor Jesus. Então nós temos o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus é apresentado para nós como o rei. Então ele é o leão da tribo de Judá. Então ele é o rei, graças a Deus, né? E Marcos, nós vemos ali o Senhor apresentado como um servo. Então nós temos um boi que representa um servo. Um boi, ele está sempre ali em pé, está sempre pronto, está sempre para servir. É difícil você ver um boi deitado, ele está sempre em pé. Então o Senhor é aquele servo, ele está sempre pronto para nos servir. Lucas apresenta o Senhor Jesus no aspecto da sua humanidade. Então é homem, é o rosto de homem. E João, ele apresenta o Senhor Jesus como o próprio Deus. Então ali nós vemos uma águia, né, que está voando, saiu da terra e está numa outra esfera. Então, graças ao Senhor, né, por esses aspectos, né, do Senhor Jesus que nós vemos nos evangelhos. E no Evangelho de João, então, nós vamos dar ênfase na questão da águia, né? Por isso que o símbolo, né, que foi dado, né, pelo Senhor para nós, desta série de mensagens do alimento diário, é exatamente uma águia. Então isso é muito significativo. Muito bem, e está acontecendo alguma coisa, né? Por que é importante nós termos essa visão do céu? Sairmos da terra e ir para regiões celestiais para a gente ter uma visão do céu. O
que está acontecendo no céu? Alguma coisa está acontecendo no céu, né? E ali nós vemos, versículo 5 aqui de Apocalipse 2, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Então, no céu, e isso a gente vê também em Ezequiel capítulo 1, no céu, o céu está em atividade constante e tem uma energia muito grande. E essa energia se expressa por meio de vozes, relâmpagos, trovões. Então, está essa atividade aí, o Senhor quer que também a terra tenha uma correspondência. A terra precisa andar no ritmo do céu. Por isso que o Senhor, nessa era, né, final do tempo, já quase muito próximos da vinda do Senhor, o Senhor quer que nós tenhamos um sentimento de urgência. Não podemos mais ter uma vida da igreja a partir da terra, aqui acomodados, fazendo as coisas que a gente sempre fez, até mesmo tendo uma vida religiosa, reuniões da igreja tradicionais e com estruturas da igreja, né, tudo montado já, sem espírito de inclusão, sem envolver coisas novas, sem novidade. Então, isso aí não incomoda muito o reino do inimigo de Deus. Ele quer que a gente fique assim mesmo, acomodado, mas Deus quer que a gente tenha uma mudança. Ele quer que a gente tenha uma vida da igreja viva, uma vida da igreja cheia de energia, cheia de vivacidade, que tem vozes, tem trovões, tem relâmpagos. Por isso que incomoda muita gente, né? Quando a reunião é viva, o inimigo fica incomodado com aquilo. Ele quer ver os irmãos mortos, ele quer ver os irmãos acomodados. Isso não afeta ele. Mas se está todo mundo exercitando o Espírito, desfrutando do Senhor, isso aí mostra que o Senhor tem um sentimento de urgência, um senso de urgência para cessar toda a desordem do universo. Então é muito importante, muito precioso a gente perceber o que está acontecendo no céu e isso precisa também ocorrer aqui na terra. Vamos lá então para João, capítulo 1. Eu nem li com você Ezequiel, né? Capítulo 1, mas eu quero depois que você vá lá e leia, né, com calma, que você vai ver que há uma atividade constante nos céus. Aqui em João 1 diz assim, no princípio era o verbo, vamos usar o termo palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então esse princípio aqui na verdade, não é aquele mesmo princípio de Gênesis 1:1. Ali é o princípio do tempo, mas aqui é na eternidade passada. Esse princípio aqui é antes de todas as coisas mesmo, antes do tempo. Então, a palavra já estava ali, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui, o autor trouxe para nós, nessa semana, o conceito de Deus Pai, Deus Filho e de Deus Triuno, mostrando que o Pai e o Filho, eles coexistem, eles existem ao mesmo tempo. E eles também têm um aspecto de coinerência, ou seja, um vive dentro do outro. É uma coisa misteriosa, mas é isso mesmo. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, estava com Deus, né? No presente, o verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então nós vemos que ao mesmo tempo eles existiam, o Pai e o Filho, a Palavra e o próprio Deus. E para a gente entender melhor, nós vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos entender melhor esse conceito aqui de coexistência e coinerência. Capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui nós vemos, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então aqui nós temos o Espírito de Deus que habita em nós,
E nós temos o Espírito de Cristo. Então, quem habita em nós? O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, quem está em nós? Cristo. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E no versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E para a gente entender bem isso aqui, o irmão nos levou lá para Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Eu não vou ler com você, né? Mas depois você pode ver com calma lá. Aquela terra, boa terra que foi prometida para o povo de Israel, um dos aspectos dela é que ela era muito rica. E o que tornava aquela terra rica? A água que ela tinha. Então ali fala que a terra era de rios, fontes e mananciais profundos, né? Então nós vemos ali, uma terra é rica quando ela tem água. E não adianta essa água estar no manancial, ela tem que fluir, ela tem que sair, se tornar disponível para o homem, não é verdade? Para a vegetação. Então nós vemos que, por um lado, nós temos o manancial profundo, que representa o próprio Deus. Nós temos as fontes, que representam o próprio Filho, e nós temos os rios, que representam o Espírito. Então aqui nós temos o Deus triuno. A melhor definição do Deus triuno que nós temos na Bíblia é essa aqui de Deuteronômio capítulo 8. Né? E, por exemplo, se alguém perguntar para você, quem está em você? É o Pai, o Filho ou o Espírito? E se você olhar lá para Deuteronômio capítulo 8, versículo 7, você vai poder responder de boca cheia. Quem está em mim é a água que está no manancial, a água que está na fonte, a água que está no ribeiro, nos rios. É a mesma água. Então essa água está em nós. E essa água é o próprio Deus. Essa água é o Deus triuno. Vamos lá para João capítulo 14, versículo 1. Muito rico isso aqui, né? A pena que o tempo é tão curto do tutorial, mas a gente espera que você, né, leia com calma. Evangelho de João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Os discípulos estavam ali meio perturbados por causa de toda aquela situação, né, que eles estavam vivenciando, mas o Senhor falou, não fiquem preocupados, não fiquem apavorados, não fiquem tristes. E crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Algumas pessoas entendem que esse vou preparar lugar é que o Senhor vai para algum lugar e preparar algumas casas para alguns, né? E dependendo da experiência de cada um, da profundidade da experiência, ele vai ter direito a um tipo de casa. Na verdade, não é esse o conceito que está aqui. Aí, em seguida, a gente vai entender. Na verdade, a saída do Senhor foi a morte dele e a vinda dele é a sua ressurreição. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Onde o Filho estava? Onde Jesus estava? No Pai. E Ele quer também nos levar para dentro do Pai. Só que eu e você, da forma que estamos, de forma natural, não podemos entrar no Pai. Precisamos passar por um processo de regeneração, né? Ganhar uma nova vida, ganhar a vida de Deus. Essa vida precisa crescer em nós, para nós termos a mesma natureza, a mesma vida de Deus, para nós sermos introduzidos nele. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai?
Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Olha, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. E no versículo 16 nós temos também o Espírito. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse outro Consolador? Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, porém, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita. Quem estava habitando com os discípulos naquela época? Jesus. Habita, presente. E estará em vós no futuro. Então aqui fala do Espírito. Então, na verdade, hoje nós podemos dizer que o Deus triuno está em nós. Versículo 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aí, capítulo 17 de João, vamos ver, versículo 11. Fala assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. O final de tudo isso é que nós entremos na glória, entremos na presença do Senhor, na pessoa do Senhor e possamos viver ali nesse ambiente maravilhoso. Então, gente, é isso aí. O versículo 2 lá de João, capítulo 1, para concluir, tem muita coisa, né? Mas eu já vou concluir aqui. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o encargo dessa semana é que o Senhor quer nos fazer viver no ritmo do céu. E nós estamos vendo os adolescentes, a experiência dos adolescentes entre nós, que eles estão recebendo a palavra com muita sensibilidade, com muita simplicidade, obediência, imersão na palavra. Eles estão transcrevendo a palavra profética e eles estão colocando essa palavra em prática no seu viver diário. A vida deles está mudando, a vida pessoal, a vida estudantil, a vida familiar. Eles estão pregando o evangelho para os seus colegas, pregando o evangelho para os seus pais, atraindo os seus pais, estão renovando os irmãos na igreja, os irmãos que estavam acomodados, né? Verdadeiras toras ali. Então, estão vindo esses gravetos cheios do fogo do Espírito e estão incendiando esses gravetos, colocando fogo nesses gravetos. E nós precisamos pedir para que o Senhor não nos deixe envelhecer. O Senhor quer nos renovar, o Senhor quer nos fazer ativos, o Senhor quer que nós vivamos na terra no mesmo ritmo do céu, aquela energia toda que está no céu, o Senhor quer trazer para a terra e o Senhor quer usar cada um de nós. O Senhor quer que nós cooperemos com Ele, contatando as pessoas, orando por elas, levando a palavra para elas de uma maneira nova, de uma maneira viva. Que Deus abençoe você, que essa palavra faça diferença na sua vida. Jesus é o Senhor.